Nesse momento, quando nós seremos edificados pela palavra do Senhor, abramos, portanto, a Escritura Sagrada, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8. Este é o texto da nossa mensagem, da nossa reflexão neste momento. Mais um texto que fala sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ministrado pelo Senhor Jesus para aqueles que lhe seguiam, para aquelas pessoas, as multidões, as quais nos diz o versículo 1, que ele, vendo essas multidões, olhando, portanto, para as necessidades daquelas pessoas, ele passa, portanto, a ensinar aos seus discípulos. E ele começa, na primeira parte desse sermão, a falar sobre as bem-aventuranças, sobre a nossa relação com o nosso Deus e com o nosso próximo. Traz uma aplicação da lei para o coração dos seus discípulos, como traz também para o nosso coração nos nossos dias. E assim a palavra do nosso Deus nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ó Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos rogar ao Senhor neste momento a Tua insondável bênção, da iluminação do Teu Espírito, para que nós tenhamos a condição de compreender a Tua palavra. E queremos agradecer a Ti por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas trazidos a este gasofilácio, como também colocando nas Tuas mãos a obra assistencial da Cesta do Amor. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos prosperar neste trabalho, neste exercício de misericórdia, para a glória do Teu santo nome. Que Tu possas, ó Deus, nos abençoar neste momento, edificando a nossa vida e nos transformando, para que nós saiamos daqui com o nosso coração transformado, com a nossa mente mudada, para o louvor de Tua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Como sermos limpos de coração e vemos a glória do Senhor? É justamente isso que esse texto nos diz. Os limpos de coração verão a Deus. Nesta bem-aventurança, o Senhor Jesus nos traz uma promessa, nos traz uma garantia para aqueles que vivem em santidade. Os limpos de coração, que são os que foram regenerados, os que nasceram de novo e que procuram satisfazer a vontade do Senhor, verão a Deus. Observe o que o Senhor Jesus nos apresenta nesta passagem, na qual Ele diz: vocês são felizes porque vocês têm um coração puro, um coração limpo, e vocês, por conta disso, verão a Deus. E eu quero apresentar um tema para você: os puros de coração verão a Deus. Grave isso na sua mente, grave este tema no seu coração. Os puros de coração verão a Deus. E o Senhor Jesus nos ensina que são bem-aventurados aqueles que são sinceros de coração. Essa é a primeira lição que o nosso Deus nos traz por meio deste texto. Aqueles que são puros de coração, que são sinceros no seu coração, eles são bem-aventurados, eles são felizes. E como aprendemos, esse termo bem-aventurados significa uma liberdade tão grande que, mesmo apesar das circunstâncias, das adversidades que podemos encontrar,
nada nem ninguém pode tirar esta felicidade, esta alegria imensurável do nosso coração. O Senhor Jesus nos diz: os puros, os limpos de coração verão a Deus. São felizes por isso. E para a palavra puros, quando nós observamos o texto bíblico com cuidado e nós olhamos ali para o manuscrito no texto original, o Senhor nos apresenta uma palavra grega que significa limpos, significa livre de desejo corrupto ou de pecado, significa aquilo que é genuíno, aquilo que é sincero diante do Senhor. Nós encontramos ali a palavra kataros, limpos, livre de corrupção, livre daquilo que é imundo, mas aquele que de fato é genuíno, é puro e sincero. E nós, quando encontramos a palavra coração, nós encontramos a palavra grega cardia, de onde vem a palavra portuguesa ou aportuguesada que nós conhecemos, chamada cardiologista. É aquele que é o médico especialista em coração. E nós olhamos ali o texto e lemos Macarios, Kataros, Rocardia. Bem-aventurados os puros de coração. Eu sei que vocês não conhecem, não entendem de grego, mas eu quero apenas trazer estas palavras para vocês conseguirem entender o significado do que o texto está nos dizendo. Então, o Senhor Jesus diz: os puros de coração, os que são sinceros no seu coração, porque não estão contaminados, corrompidos, aqueles que são genuínos no seu coração, eles verão a Deus, porque eles são puros. E a palavra cardia para coração significa o centro da vida. O centro da vida espiritual aponta neste contexto para o caráter, para a vontade, para a mente e para todas as faculdades humanas. Puro no coração, puro lá de dentro. Como falamos pela manhã, quando o apóstolo Paulo nos ensina que devemos amar uns aos outros com um amor que seja entranhável. Ou seja, ele está dizendo aquilo que vem de dentro, aquilo que vem lá do íntimo de vocês. Vivam dessa forma. Então o Senhor Jesus está dizendo: sejam puros no coração de vocês, lá de dentro, lá do recôndito do coração de vocês. Sejam limpos, sejam santos, porque vocês verão a Deus por isso. Não podemos, meus irmãos, demonstrar uma pureza de forma aparente. A nossa pureza, a nossa santidade precisa sair do nosso coração. O Senhor Jesus está dizendo: vocês precisam ser santos com sinceridade e com seriedade. Jesus repreendeu os fariseus, dizendo: vocês são aqueles que procuram justificar a si mesmos. E Jesus disse mais: vocês são hipócritas. Vocês apresentam uma vida religiosa cheia de hipocrisia. E a palavra hipócrita, naquele contexto, na língua grega, a palavra hipócrites, significa aquele que era um ator de teatro. E naquele contexto cultural, os atores usavam uma máscara. Então Jesus está dizendo: vocês apresentam uma máscara na vida religiosa de vocês. O Senhor Jesus está dizendo para nós: não vivam uma santidade que seja mascarada. Não vivam como atores, mas vivam com sinceridade. Exprimam com seriedade, com genuinidade a santidade de vocês. Deus quer que nós sejamos genuinamente santos, porque, meus irmãos, sem a santidade ninguém verá Deus. E vejamos isso.
em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz, Hebreus 12, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos pecadores, isto é algo em concurso. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós necessitamos buscar a purificação de nossas vidas para estarmos em comunhão com o nosso Deus. Nós não podemos incorrer no erro daqueles que não dão atenção a essa realidade e desprezam a santidade, desprezam a mensagem do arrependimento. E nós aprendemos na Confissão de Fé de Westminster, que nos ensina sobre o arrependimento para a vida, e está no capítulo de número 15, eu vou fazer aqui a leitura e vocês acompanharão. O capítulo 15, da Confissão de Fé de Westminster, eu quero ler apenas a seção primeira, que diz: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. O arrependimento para a vida, meus irmãos, é uma graça que nós possuímos, e é uma mensagem que deve ser pregada por nós, é uma mensagem que recai sobre os ombros daqueles que são ministros do Evangelho, pregar essa mensagem, quanto a mensagem da fé em Cristo. E como eu falei, nós não podemos desprezar essa mensagem de arrependimento para a vida, porque nós precisamos nos arrepender dos pecados, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos tornar mais alvos do que a neve, como o Senhor Jesus nos garante na sua palavra, e como o irmão Alisson colocou, inclusive, na sua oração, naquele momento no qual nós estávamos orando, agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados que Ele nos concede. E nós não podemos, meus irmãos, praticar este erro de esquecer que devemos ser limpos de coração e nos arrepender dos nossos pecados. A Seixo Noé, ela ensina o seguinte, que negue decididamente a existência do mal, das vibrações negativas e das pessoas más. Então a Seixo Noé diz: olha, o pecado não existe, o mal não existe, o mal é uma invenção da mente humana, as pessoas imperfeitas não existem, isto é uma menção enganosa da mente do homem. Não, o mal existe, o pecado existe, as pessoas más existem, elas nascem totalmente depravadas, elas nascem mortas em delitos e pecados. Nós não podemos esquecer disso. O pecado existe sim. O pecado é aquilo que transgride a lei de Deus e que nos afasta de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz, como lemos ali em Hebreus 12, versículo 14: sem a santidade ninguém verá Deus, sem comunhão com Ele ninguém verá o Senhor. O coração limpo é aquele que procura ser sincero e agradar a Deus. Olha o que Jesus nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que são santos lá dentro do seu ser, que são sinceros, genuínos, verdadeiramente santos, verdadeiramente limpos. Eles são bem-aventurados, eles são felizes, porque eles verão a Deus. R.C. Sproul, ele nos afirma que a nossa incapacidade de ver a Deus não é uma deficiência dos nossos olhos, mas uma deficiência no coração.
no coração imperfeito, no coração que não permite que as pessoas impuras vejam o Senhor. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Olha o que Isaías nos afirma, capítulo 59 do seu livro: os olhos de Deus não estão fechados, a mão de Deus não está encolhida, os seus ouvidos não estão surdos, mas os vossos pecados é que afastam vocês de Deus. Nós precisamos de santidade para que vejamos o Senhor. Precisamos ser puros para que tenhamos comunhão com Deus. Onde poderemos ser puros? Nossa vida. Como poderemos ser limpos do coração? Há sim, muitas formas. E se eu fosse aqui enumerar pontos, se eu fosse aqui passar uma lista para vocês, eu teria que ultrapassar todo o tempo deste sermão, deste culto que temos aqui na nossa programação. Nós devemos, meus irmãos, ser puros. Devemos ser puros no nosso trabalho, puros nos nossos estudos. Não é cabível que nós crentes colemos nas nossas avaliações, passemos as respostas da nossa prova para o colega que está nos pedindo. Diz aí, qual é a alternativa da questão 1? Que foi que tu respondeu na questão 5? Não, nós não podemos fazer isso. Isto é um hábito subrepetício, traiçoeiro, traidor, é vergonhoso. Precisamos ser puros na nossa família, nos nossos lábios, nos nossos negócios. Sermos puros no uso das redes sociais, aquilo que nós observamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós compartilhamos. Puros de coração, puros lá no íntimo, puro lá no mais escondido do seu ser. E quando a palavra do Senhor diz recôndito do coração, lá nos Salmos existem essas passagens que dizem isso. Está dizendo no primeiro lugar mais íntimo. Só Deus sabe. Só você, que é dono do seu próprio coração, sabe. Então o Senhor Jesus diz: sejam sinceros, sejam verdadeiros, sejam puros, porque vocês verão a Deus. Vocês devem ser bem-aventurados por serem puros de coração, não puros com máscaras, como eram os fariseus, como são muitas pessoas que fazem parte da igreja dos nossos dias. Mas o Senhor Jesus traz uma segunda lição para nós: sejam bem-aventurados, porque vocês verão a Deus. Olha só que promessa, que garantia para nós Jesus nos dá. Vocês são bem-aventurados porque são puros do coração, e vocês são bem-aventurados, sabe por quê? Porque isso traz um resultado excelente para vocês. Vocês verão a Deus. Jesus aqui aponta para o fim, para o objetivo, para o resultado, para a consequência maravilhosa daqueles que são puros de coração. Eles verão a Deus. Jesus havia dito para os seus discípulos: aqueles que me veem, veem ao Pai. E eles questionavam Jesus, dizendo: ó Senhor, nós te vemos, mas nós não estamos vendo o Pai. Nós queremos ver o Senhor como estamos vendo, como estamos aqui juntos, reunidos, comendo esses peixes, tomando esse vinho maravilhoso. Mas queremos ver o Pai também. Os nossos olhos querem ver o Pai. Irmãos, Moisés quis ver a Deus. Eu quero te ver, Senhor. Eu disse: não, Moisés, você não pode me ver. Porque se você me ver, você vai morrer. O nosso Deus, Ele é espiritual, e nós podemos ver com os nossos olhos espirituais.
Mas o nosso Deus, Ele se encarnou, Ele veio como homem, como Cristo, o Messias, para redimir o seu povo do seu pecado. E lá em João, no capítulo 14, no versículo 9, o Senhor Jesus nos afirma o seguinte: João 14, versículo 9 e 10, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou com o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quando observamos o texto, meus irmãos, de maneira cuidadosa, o Senhor Jesus está dizendo: olha, vocês estão vendo ao Pai também, porque vocês estão vendo a mim. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos que estavam vivendo ali naquele momento presente. Mas quando nós olhamos para esse texto de Mateus 5, versículo 8, diz: verão a Deus, não aponta somente para o ver naquele momento presente, mas aponta para o futuro. Quando nós estudamos o texto e fazemos uma exegese do texto, nós percebemos que o verbo ver, ele está no futuro indicativo. Jesus está dizendo que nós veremos a Deus com os nossos olhos, como Ele é, como João também afirma, na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2. E aí, quando a gente olha para este verbo, ver, ali nós vemos o verbo grego optanomai, que significa olhar para ver, olhar para aquilo que irá aparecer, aquilo que de fato veremos exatamente como Ele é. E aí João, ele nos diz lá na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando glorificados, veremos a Deus como Ele é. Agora nós o vemos com os nossos olhos espirituais. Ele existe. E estamos com Ele. E Ele está em nós. E Ele está em nós. Mas no momento em que seremos glorificados, santificados finalmente na volta de Cristo, nós veremos Ele com os nossos olhos, porque estaremos numa comunhão absolutamente perfeita, livres do pecado, livres de toda a adversidade, livres de tudo aquilo que nos separa do Senhor. E como diz a palavra do Senhor, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E para isso, meus irmãos, é necessário uma coisa: é necessário sermos limpos de coração, é necessário sermos convertidos ao nosso Deus sinceramente. Não se alegrem, olha, eu vou ver a Deus com os meus olhos no futuro, mas preocupe-se antes em saber e querer saber e querer ser limpo de coração, convertido ao Senhor. Não se engane com o seu coração. Cuidado com o coração. Cuidado, porque o coração, ele é o centro da nossa vida. É o nosso coração que nos dirige. A nossa mente, o nosso desejo, a nossa vontade.
o nosso querer, as nossas práticas. E então precisamos ter um coração convertido, porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração nos leva a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E quando Paulo escreve para os Romanos, ali no capítulo 7, diz: olha, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse sempre faço, e se faço, já não sou eu quem faz, mas um pecado que habita em mim. E se nós queremos sermos guiados pelo nosso coração, podemos correr um risco muito imenso. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 17, versículo 8 e 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Nosso Deus está nos alertando. Jeremias estava trazendo esta palavra para Israel, dizendo: cuidado com o coração de vocês, porque vocês são o povo de Deus, mas as piores coisas que estão acontecendo no mundo, nos nossos dias, estão acontecendo dentro do povo que se chama Israel. Cuidado! E o nosso Deus diz: olha, enganoso é o coração. Vocês estão sendo levados pelo coração de vocês, movido pelo pecado. Um coração desesperadamente corrupto, um coração que vocês não conhecem. Mas eu, o Senhor, esquadrinho, ou seja, vocês investigam o coração, eu provo os pensamentos de vocês, e eu vou dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado e tenhamos um coração que seja limpo, para que nós possamos ver a Deus, para que nós não soframos a severidade do juízo de Deus, por vivermos escravizados ao pecado. Nosso coração, por ser enganoso, ele é o nosso maior traidor. É com ele que nós devemos ter um cuidado muito grande. Muito grande. Deus tem uma promessa para nós. Nós veremos a Deus. Nós veremos o Senhor. Contemplaremos a Shekinah, a glória de Deus. Mas Ele está dizendo para nós: vocês precisam ser puros de coração. Vocês precisam ser santos. Não a santidade mascarada, não a santidade enganosa, não a santidade religiosa, mas a santidade verdadeira. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ter um coração transformado. Só poderemos ver o Pai se estivermos em Cristo, se formos alcançados pela sua obra. E eu quero concluir, meus irmãos, concluir esta mensagem perguntando para você: como está o seu coração? Você tem vivido com pureza? Você tem vivido com sinceridade diante de Deus? Lembra do que falei, daquilo que Jesus disse para os fariseus: vocês são hipócritas. Vocês estão vivendo uma religiosidade de máscara, como atores. Deixem cair as máscaras de vocês. Então Jesus está perguntando para a gente: vocês têm vivido com pureza, com sinceridade, com genuinidade? Vocês têm buscado ter um coração puro? Vocês têm procurado ter um espírito inabalável? Ou você tem vivido? Tem incorrido no risco da impureza, que é típica daquele que não conhece e não vê e não verá a Deus? Então concluo com essas perguntas, para que você possa refletir e para que esta palavra seja aplicada no seu coração. Que Deus nos abençoe.
Curve sua cabeça, feche seus olhos para que se possa estar orando ao Senhor neste momento. Ó Deus, Pai amado, Pai bendito, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ter falado profundamente ao nosso coração, pela Tua Escritura, que nos exorta, que devemos ser limpos de coração, puros, que devemos ter uma santidade verdadeira. E o Senhor nos traz uma promessa que nada, nem ninguém poderá trazer para nós em momento algum. Nós veremos ao Senhor. Devemos ser puros no coração. Aqueles que não são puros no coração estão contaminados e estão escravizados pelo pecado, afastados do Senhor, sem ver e correndo o risco de não ver a glória do Senhor. Ó Deus, que Tu possas nos corrigir, que Tu possas, ó Deus, transformar a nossa vida, para que sejamos santos, sejamos puros de coração, para vermos, para termos comunhão estreita, verdadeira, sincera com o nosso Senhor. Ó Deus, aplica a Tua palavra ao coração de cada um de nós, ao coração daqueles que nos assistem, que nos ouvem. Ó Deus, que Tu possas trazer sobre aqueles que estão enfermos a cura, a restauração, a força que eles precisam. Aqueles que estão desempregados, abençoa-os com a bênção do trabalho, do emprego. E abençoa, Deus, a nossa terra. Abençoa o nosso país, as autoridades constituídas. E desde já nós colocamos nas Tuas mãos o pleito eleitoral que teremos no próximo final de semana, para que Tu possas agir na consciência do nosso povo, para que o nosso povo possa saber, ter a sabedoria de escolher aquele que venha governar o nosso país, o nosso estado. E nós colocamos desde já esses que governam o nosso país, o nosso estado agora, e que governará nos próximos 4 anos, colocamos nas Tuas mãos, porque esse é o nosso dever, orar pelas autoridades constituídas. É o que a Tua palavra nos ensina. Nós assim colocamos todos em Tuas mãos, para o louvor de Tua glória. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênçãos na Tua presença, uma semana abençoada, o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas tarefas, a nossa família, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana maravilhosa na sua presença. Então, até terça-feira, na nossa reunião de estudo no final.